Oi, meu nome é Patrícia. Eu estou cursando o curso de enfermagem na FEF de Fernandópolis. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. E vamos falar um pouco sobre o objetivo 5, que é o objetivo sustentável de milênio, que é a igualdade de gênero. Eu estou aqui hoje com a Thaís e a gente vai estar falando um pouco sobre esse assunto. Oi, tudo bem? Eu sou a Thaís, meu nome é Thaís Cristina Nascimento Marques, sou professora universitária, sou odontóloga formada pela Universidade Unicastelo e agora Universidade do Brasil, depois fui fazer mestrado, doutorado na área de saúde coletiva na Unicamp e atualmente eu moro em Brasília, trabalhando na Faculdade de Odontologia enquanto coordenadora de estágio, tá? Essa vertente sobre feminismo e tudo mais é legal de falar, porque é uma questão que eu tenho contato faz pouco tempo, e a intersecção com a mulher negra também entrou na minha vida faz pouco tempo. Então, a gente vai falar hoje, junto com a Paty, alguns assuntos interessantes nesse sentido. Ela me fez algumas perguntas e a gente vai responder para ficar da melhor forma, bem claro, para a gente compreender esse assunto que é tão complexo que a gente precisa estudar ainda bastante. Então vamos começar? Vamos! Thaís, quais são os fatores que interferem na igualdade de gênero entre homens e mulheres na sociedade, em forma geral? De forma geral, a gente já sabe que nós temos diferenças. Então, a gente tem o sexo feminino e o sexo masculino. E aí, dentro dessa questão, nós somos diferentes biologicamente. Mas quando a gente pensa na questão de gênero, a mulher, ela sempre, na sociedade, ela é subjugada em relação ao homem. Então, a gente ganha menos, então não tem equidade salarial, igualdade salarial. A Sim, mulher aham. também, quando vai para o mercado de trabalho, ela tem uma dificuldade porque ela tem tripla jornada quando tem filho ou dupla jornada quando não tem filho. Então, nessa condição, é muito complicado, certo? A mulher acaba sendo exposta a situações, e isso vem desde a Bíblia. Então, se a gente pensar na Bíblia, se a gente pensar nas sociedades anteriores, a mulher ela sempre estava numa situação em relação ao homem de inferioridade. Tanto mas aí é interessante a gente pensar que a Bíblia não é machista. Então, a Bíblia não é machista, várias situações, a gente vê mulheres em situação de respeito, de liderança, mas isso são outliers, são pontos fora da curva que não é natural. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa pensar, o que interfere na igualdade de gênero? Nós somos diferentes, mas o que o feminismo vem para lutar é sobre essa igualdade, e não é uma igualdade achando que a mulher é superior ao homem. Então, não é nesse sentido. A gente acredita que nós somos iguais. Então, nós temos que ter direitos iguais, deveres iguais, né? É nesse sentido que tem caminhado o feminismo. E a diferença também salarial entre as mulheres e o homem, hoje em dia, é muito. Como que eu posso te dizer? A diferença ainda é muito grande? Sim, o que acontece? Tem até uma série na Netflix muito legal que explica sobre o feminismo e a importância dele no século. Então, até indico para as pessoas assistirem. No final, eu coloco aqui o nome, indico, eu esqueci agora o nome. É Explicando Tudo. E aí tem lá explicando o feminismo. É interessante a gente pensar que todo esse tempo, desde a primeira onda, porque o feminismo passou pela primeira onda, segunda onda, terceira onda, em todas essas ondas que o feminismo teve, as mulheres vêm buscando equiparar a equiparação salarial, mas ainda assim a gente não conseguiu. Mesmo hoje, em 2020, a mulher recebe 70% em relação ao homem pelo mesmo tanto. Então, o homem recebe um salário muito maior. Diminuiu a diferença? Diminuiu bastante, mas ainda a gente tem mulheres em situação trabalhando no mesmo cargo que o homem, recebendo menos. Além disso, a mulher, muitas vezes, ela não é colocada na situação de liderança. Ou as pessoas respeitam mais um líder homem do que uma Do que líder uma mulher. mulher. Então, essa Assim. questão é extremamente importante para a gente pensar que o feminismo, ele precisa estar na nossa vida no dia a dia, e não só as mulheres, mas todo mundo lutando para que as mulheres
a comunidade LGBTQI+, todo mundo tem, então, essa equiparação salarial. Não tem a discrepância, porque o homem ganha mais em relação à mulher. E hoje em dia também há muita desigualdade entre, igual você disse, sobre as mulheres negras. Aqui Sim, no... até a Hoje questão ainda há tem. muita... O que acontece, Paty? A gente tem o feminismo e a gente fala das interseccionalidades. Então, o feminismo sempre veio, desde as lutas, as sufragistas, tudo que veio da luta feminista, veio de mulheres brancas de classe média alta, porque elas queriam poder trabalhar, lutar, e as mulheres negras, elas estavam aquém nesse sentido. Por quê? Veio da época da escravatura, em que as mulheres estavam lá subjugadas dentro do trabalho. Então, a mulher negra, ela ainda sofre e é diferente o feminismo para a mulher negra. Isso, pensando nisso, eu estou lendo um livro, e até indico esse livro da Angela Davis, que ela fala Mulheres, Raça e Classe, que é para mostrar a diferença, a interseccionalidade entre uma coisa, é o feminismo natural. E aí a gente, dentro do feminismo, tem essa interseccionalidade que é da mulher negra. Então, o que acontece? A mulher negra é empregada doméstica, e ela, enquanto empregada doméstica, ela não consegue ter ascensão. Ela está subjugada. Tem até uma parte aqui do livro que eu separei para falar aqui, que fala assim, ó, a mulher escrava era, antes de tudo, uma trabalhadora em tempo integral para o seu proprietário, e apenas ocasionalmente esposa, mãe e dona de casa. Então, dentro disso, a gente pensa que a mulher negra tem visibilidade da mulher negra, a mulher negra não consegue, muitas vezes, estar numa situação de liderança, é muito difícil É ela ser difícil, respeitada, né? e conseguir a ascensão salarial também. Então, como que ela vai sair dessas garras da sociedade, de estar ali de empregada doméstica, estudar e mudar de vida? Então, é muito mais complicado nesse sentido. Entendi. E quais são as medidas que a gente pode está adotando para diminuir as diferenças entre os homens e as mulheres? É importante. Desde a infância. Isso, você falou a palavra. Desde criança, a gente precisa educar crianças diferentes. Imagina, você, Patrícia, fazendo enfermagem, ou todo o pessoal da sua Sim, sala. aham. Porque você está estudando, e provavelmente, ou na sua família você é a primeira, ou já tem várias pessoas que estudaram, você acredita que vai ter uma mudança na sua vida, pelo menos de cultura, de classe. Você mudou, porque Sim. você entrou na Uhum. faculdade. Então, se a gente pensar que as mulheres, você é uma pessoa diferente, você não vai aceitar hoje um homem na mesma situação que você aceitava numa outra situação. Você vai querer trabalhar, você vai querer ter seu próprio emprego. E que homem está preparado para te receber? Porque o homem, ele não foi criado para receber a mulher nova que vem hoje, que estuda, que é independente, que tem o seu próprio trabalho, que tem seu dinheiro. Sim, Então, porque exato, pode falar. antigamente as mulheres elas não poderiam trabalhar, elas tinham que ficar em casa cuidando dos filhos e da casa, né? Então Exatamente. atualmente, hoje vem mudando muito em relação a isso. Hoje as mulheres elas não querem ser mais independente do homem. Elas não querem ser totalmente dependente do homem, Aham. então a gente quer ser independente. E Independente, aí, sim. que homem que vai estar preparado para isso? Então, as mulheres, hoje, a gente, enquanto mãe, nós temos um papel social de criar crianças que sejam preparadas para a sociedade nova. A sociedade nova, que é o novo normal, a gente tem mulheres que trabalham, mulheres em situação de liderança, homens que consigam dividir as tarefas domésticas, não só a mulher sendo responsável para não ficar essa carga tão pesada para ela. Enfim, então, se a gente pensar na criança, essas crianças serem educadas, eu até tenho um livro muito legal que fala Criando Crianças Feministas. Então é para todo mundo, todas as crianças deveriam ser feministas, para entender essa igualdade de gênero, compreender, e aí sim a gente consegue transformar a sociedade. E os homens que já estão aí? Esses homens que já estão aí, que não foram educados pelas mães, não entenderam e não compreenderam, eles precisam estudar, ler, entender, diminuir esse preconceito, compreender que ele tem privilégio em relação à mulher e muitas das vezes, e entender isso e lutar contra. Eu acredito que tem uma frase do Karnal que ele fala que não adianta você ser antirracista, a gente precisa ser
Não adianta você não ser racista, você precisa ser antirracista, você precisa ter o preconceito, né? A tolerância, tem a tolerância passiva e a tolerância ativa. Eu preciso ser tolerante, ativo, lutar contra. Então, quando eu vejo uma situação de uma mulher que está num hospital, num ônibus lotado e tem um homem ali abusando dela, eu tenho que lutar nesse sentido, Sim, porque ela ali naquele momento é uma pessoa vulnerável. E se eu pensar, então, que as crianças, os homens, todo mundo está lutando para a igualdade, entende, compreende, eu consigo, então, transformar a sociedade. É fácil? Não é fácil. Já tem muito tempo de luta e a gente ainda tem lutado e ainda tem muito para crescer e avançar. Ah, então era isso mesmo. O tempo é curto, a gente não pode Extravasar, né? isso, mas eu agradeço, tá bom? Por estar participando desse vídeo comigo, tá? E qual que seria o filme que você iria indicar? Então eu indico esse livro que eu estou lendo, da É o- Angela Davis, que é Aham, Mulheres, Raça e Classe. Tem na Netflix uma série que chama. Tem a série Feminismo, que aí vai explicar tudo sobre feminismo, todas as ondas, primeira, segunda, terceira onda que existe. aham. E aí tem um podcast que eu adoro, que é o Mamilos, quem gosta de podcast, para ouvir então o podcast Mamilos. Outro podcast, Alcateia Psicanalística, que fala sobre questão de gênero. E atualmente eu tenho ouvido um podcast que, se eu pudesse deixar só isso de dica, seria o podcast Olhares. Olhares, ela é uma. A Ana, ela faz uma intersecção só sobre feminismo, só que com todas as áreas. Então, tem a empregada doméstica que vai lá falar, tem a mulher negra, tem a mulher gorda, tem as mulheres que estudaram, as mulheres que não estudaram. Tá todo mundo lá no Olhares. E então, se vocês puderem ouvir Olhares, vai ensinar bastante. Eu acho que é um podcast para homem, para mulher, para idoso, para todo mundo, com uma linguagem bem simples e acadêmica. Aham. Muito obrigada, tá bom, pela sua atenção Nada, e por estar compartilhando com a gente também o seu conhecimento. Tá? Muito obrigada. de nada. Um beijo, beijo Beijo, pro Zé, gente. beijo pro André.